Bem-vindas a mais um episódio de Mulheres Inexatas. O assunto hoje é menopausa. Como reconhecer os sintomas? Antes eu nem pensava em sintomas de menopausa, uma coisa que pra mim estava tão distante. Mesmo porque nunca ouvi mãe falar sobre isso, vó, tia, nada. Então esse assunto pra mim não estava na mesa, eu sabia que ia chegar. E o máximo que eu tinha era, eu vou pra reposição hormonal. Se a ciência inventou, deve ser boa, eu não quero sofrer. Achava isso. Quando eu comecei, que não foi tão tarde assim, a sentir os sintomas, principalmente o calorão, aí eu falei, opa, isso aí é uma coisa séria, não é tão Vamos fácil ver, assim, né? E a minha sorte também, que eu tinha uma ginecologista que era muito amiga, aberta e tal, então o negócio foi bem tranquilo. Porque a gente não tinha muito essa conversa com as nossas mães, né? Não se falava muito sobre isso, né? Era meio tabu, né? Antigamente não se falava muito sobre menopausa. Não falava, assim, não Porque tinha também esse tem a ideia de assunto. menopausa velhice, né? Você tá entrando na velhice. E hoje já não é mais você assim. tá entrando na menopausa. Exato. Porque eles pensavam mesmo, tá acabando a sua função A na sua Terra. função na Terra. A Você função não pode da mais mulher é procriar, reproduzir, acabou. né? Então a mulher às vezes até tinha vergonha de falar. É, que você tá entrando na menopausa, porque tá na menopausa você tá ficando velha, né? Era uma coisa meio... Eu acho que até na nossa geração ainda tinham amigas que não eram abertas assim, pelo menos comigo não eram abertas tanto nesse assunto. Bem menos, é óbvio, né? Mas hoje em dia... É porque eu acho que hoje, por sorte, assim, como tem muita informação, muitos programas nas redes sociais, no YouTube, Facebook, em vários lugares tem muita informação, então se fala muito sobre isso hoje, então isso ficou uma coisa mais natural, não é mais um tabu como antigamente, né? Então, por exemplo, a gente está aqui falando naturalmente sobre menopausa, aquilo que a gente sentiu, que a gente ainda está sentindo, porque os sintomas, depois que você entra na menopausa, podem podem se acentuar ainda mais, então... Que dura 15 anos, não é? Mais ou menos? 15 anos, isso. Então, agora tem mulher também que não sente nada, né? Eu tenho uma irmã, por exemplo, que entrou aos 50 anos, 54 anos, maravilhosamente bem, não precisou fazer nada. Então, assim... Varia de mulher para mulher. Varia de mulher para mulher, né? Então, a gente não precisa se sentir velha porque está entrando na menopausa. É uma fase da vida que faz parte e é só a gente saber reconhecer, se cuidar e viver feliz da vida como nós vivemos. Sim. Você tem certeza que sabe ou saberia reconhecer os sintomas da menopausa? São muitos, são mais de 100, né, amiga Ana? Mas nós vamos falar um pouquinho assim, rapidinho para vocês, aqueles mais comuns, que pode ser irritabilidade, calorão, que é o famoso fogacho, sensibilidade. Irritabilidade, eu já falei. Já falou. Queda de pelos, vagina, sobretudo queda de pelo vaginal também, perda de cabelo. Cabelo ficar seco, pele seca, pele fina, ou seja, você começa a sentir que sua pele está mais envelhecida. Você fica mais emotiva, você fica mais cansada, você fica com menos... se você não consegue focar mais facilmente como antes, a memória começa a ter lapsos. E o que mais Tem assim, a perda de libido. A perda de libido que pode acontecer. Infelizmente acontece com muitas mulheres. Artrose nas mãos, artrose nas ancas. Aumento de diabetes. Se você não tem diabetes, você pode vir a ter. Se você tem, pode ter um aumento considerável. Aumento de peso. Aumento de peso, muito. Enfim, e por aí, muitos mais. Ficar assustadas? Não. Calma, não é bem assim. A gente vai te ajudar a resolver essa situação. Fica aí que a gente vai contar a nossa experiência. O bate-papo vai ser muito bom. A menopausa, em palavras bem pobres, bem simples, ela acontece quando você, mulher, fica 12 meses sem ter o ciclo menstrual. Quando ele não aparece por 12 meses, praticamente, você entrou na menopausa. Claro que tem algumas mulheres que fazem... que tomam anticoncepcional sem interrupção, então elas nunca ficam menstruadas. Então, nesse caso... É difícil saber a data correta, né? Exatamente, ela não vai saber a data correta, ela vai sentir alguns sintomas que ela pode identificar
que está entrando na pré-menopausa. Pelo menos isso ela pode, né? Que foi o meu caso. Que foi o seu caso. Eu identifiquei, eu já fazia uso de pílula contínua, identifiquei que eu tava entrando como? Calorão. Opa, esse calorão aí tá, né? Tem uma coisa Tá estranha. uma coisa estranha, tá uma coisa estranha. Apesar que você era muito jovem ainda quando isso aconteceu. Ah, o calorão devia ter uns 42. Assim, começou mesmo. O fato foi que eu tinha ciclos abundantes. Nossa, e começou pelos 38, 39, que a gente tinha... Nossa, eu chegava nos reuniões, vazava, ploft. O pessoal tinha que sair, aquela cadeirinha vermelha, manchada, cadeira, banco de carro, tudo, né? Então tinha que ser Colchão. Colchão, então nem me fale. Bom, enfim, começou isso, achei que era problema menstrual, endometriose e tal. Identificamos que... Daí comecei a tomar a pílula achando que era isso. Depois de muito tempo, não, eu já estava entrando tava na pré-menopausa bem cedo. Então você entrou numa pré-menopausa meio que precoce, né? Aí com os 42 eu comecei o quê? Calor. Mas já não tinha mais o ciclo. Inverno, já sem ciclo, porque eu já comecei com o uso de pílula contínua, sem ciclo. Aí, muito calor, aumento de peso, foi lá pelos 45 anos, o aumento começou... Mas começou gradualmente, Não, 48, né? mas começou Você era gradualmente. bem magrinha, eu vi suas fotos, magrinha. Comecei gradualmente. Depois eu engordei mais quando vim para Portugal mesmo, mas assim, foi um aumento de peso... Que antes você aumenta peso e diminui com facilidade. Não, era um aumento que você nunca voltei. Por isso que dizem que depois de uma certa idade, né, você ganha peso e não consegue mais recuperar, né? Você não consegue mais perder, né? É muito mais fácil difícil ganhar do que qualquer coisa. E aí, indo ao médico, fazendo os exames de hormônios, eu comecei a ver que meu hormônio realmente já estava caindo. E eu faço, todo ano fazia, né, o acompanhamento para ver como é que estava o hormônio. Que é o hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino. Que são os hormônios, são vários, mas o mais importante é o estrogênio. E aí comecei meu tratamento para reposição hormonal. Mas assim, o sintoma que identifiquei, o maior sintoma foi o calorão. O calorão foi muito forte para você? Foi muito forte e durou bastante tempo. Né? E para você, como é que foi Para mim, o primeiro sintoma foi o ciclo menstrual, que foi muito abundante mesmo. E eu tive que, inclusive, para o ginecologista, para ele teve que me dar uma injeção para parar de ter, porque mais de 10 dias com ciclo muito forte, né? Estava muito fraca já, quase não podia sair de casa. Que, inclusive, eu perdi uma palestra da Dalai Lama, que ele ia fazer uma palestra, ele fez uma palestra, inclusive, perto da minha casa, mas eu fui de carro, porque justamente por esse problema, sentei no carro e lá vou eu, coloquei o absorvente interno, mais o absorvente externo, que era de noite, eu estava usando já durante o dia, achando que dava para enfrentar a situação. Cheguei lá, nem saí do carro, porque estava ensopada. O banco do carro de couro estava ensopado, eu estava toda ensopada. Voltei para casa, foi assim, fiquei super frustrada, porque não pude ir nessa palestra, né? Mas foi, assim, praticamente, esse é o primeiro sintoma verdadeiro, que foi muito desagradável, né? E depois, com o tempo, isso durou um pouquinho, primeiro ano e tal. Depois foi diminuindo, foi melhorando, aí depois chega para essa famosa pré-menstruação, né? Aí começou a pular os meses, né? Começou a intercalar, não vinha mais todos os meses na menstruação, às vezes eu ficava 2 meses sem menstruar, aí depois vinha abundante, aí depois ele desaparecia, eu ficava super feliz quando ele não vinha. Aí vinha. Que eu sempre tive cólica, e quando nesse período tinha cólicas mais fortes ainda, então pra mim foi uma tortura, né? E aí depois disso, eu senti um período de calor, mas não tive assim forte, eu não senti, porque acho que né, essa coisa de... Eu senti não, assim mais... pra cima, aquela coisa que vem, parece que tá pegando fogo. Essa mulher que fica ensopada. Você quer arrancar tudo que tá na tua frente, porque é um horror. E às vezes, no inverno, aquele frio de rachar, e você querendo arrancar tudo. As pessoas acham que você tá meio louca, né? Que é isso? Tá não. com calor, mó frio. Sintomas de menopausa. Você pode estar entrando na menopausa e não estar sabendo. Exatamente. Né? Os sintomas são vários. E também a queda de pelos vaginal. Ai, que maravilha. Foi muito estranho, porque eu comentei com a amiga na época e ela falou, isso é a idade. Eu, como isso é a idade? Ai, que coisa chata esse negócio de isso é a idade, né? Mas é a idade que é junto com a menopausa, né?
E essa parte foi muito boa, porque no final você termina ficando com o pelo justo, termina caindo bastante. Maravilha, não precisa mais Ai, depilação. não precisa mais sofrer com depilação, tá tudo lindo, maravilhoso. Essa parte eu acho que foi bem boa, sabe? Pra mim foi o dá uma contrário. ajudazinha pras mulheres. Pra mim nasceu pelo onde não tinha. Não, aí tem gente que... Então, assim, e é bem interessante porque tem esses sintomas. Eu estava lendo que a maioria das mulheres, 80% das mulheres, tem os sintomas do fogacho, que é comum em 80% das mulheres. Porém, os outros variam em intensidade, e se vai ter ou Sim. não. Ou seja, O meu não foi intenso, por exemplo. então, tem que conversar com o médico. Não tem... Não foi intenso, foi a curto prazo. Eu não tive assim, não demorou, não foi assim uma coisa longa. Tem mulheres que duram anos com esse fogacho, com esse calor insuportável, e transpira e fica vermelha, né? Não, se eu paro, eu faço reposição hormonal, mas se eu paro, eu volto o calor todo. Esse ano em janeiro, resolvi parar. Ok. Em janeiro em Portugal, morrendo de calor. Okay. Eu tive, por exemplo, porque aí são os sintomas da famosa pré-menopausa, né? Porque a pré-menopausa é justamente quando o hormônio feminino, o estrogênio, ele começa a descer, né? Começa a baixar, e aí o corpo começa a faltar algumas coisas no nosso corpo, ele começa a avisar, né, a mulher que o nosso tempo de fertilidade está chegando ao fim. Como nós fazemos parte da natureza, nascemos, crescemos, procriamos, depois essa parte... Não vou falar o que eu falei antes. Não, ela falou que a gente morre, não é assim. Essa parte da fertilidade só que morre, né? Eu senti uma coisa também muito desagradável que eu não sabia, que inclusive na época eu fui ao médico, fui no ortopedista, fiz exames nos pés, nada, e não deu nada. Eu levantava, punha os pés no chão, sentia dor nos calcanhares, nos dois. Fiz um monte de exame, não dava nada. Fui descobrir há pouco tempo que era sintoma. Que era sintomas da menopausa. E outra coisa também, que eu estou descobrindo agora, porque são coisas que a gente termina não falando com a ginecologista, porque a gente acha que não faz parte. Então a gente vai para onde? Vai para o ortopedista, né? Vai para o neurologista, mas o neurologista não vai fazer os exames que ele acha que são corretos e não dá em nada. Mas a gente nunca pensa em conversar com a ginecologista sobre esse assunto. Exatamente. Né? E eu fazendo as pesquisas para dar informação, né, para o nosso público aqui, eu descobri, por exemplo, que eu, desde 2017, comecei a ter formigueiros, em Portugal fala formigueiro, mas em português do Brasil, formigamento, né? Nas mãos e acordando às vezes de noite com dores nas mãos, tudo mais. E sem saber o motivo, fui para ortopedista, fiz ressonância magnética da cervical, várias coisas, e não deu nada. Já fiz massagem, faço a yoga suspensa, que ajuda um pouco, mas não resolve. Nas minhas pesquisas, para dar dicas aqui também para vocês, porque claro que, né, eu e minha amiga Ana aqui, não é que a gente sentiu todos os sintomas, graças a Deus. Mas existem outros sintomas que a gente queria também. E eu identifiquei que isso pode ser uma artrose das mãos que acontece na menopausa. Começa a faltar o líquido, né? Como que chama? Entre os ossos, né? Da articulação, e a cartilagem praticamente começa a faltar, e aí começa a dar esse tipo de artrose, né? Inclusive meu dedo, há uns 3, 4 anos atrás, mudou um pouquinho, esse daqui também, mas eu nunca... Relacionou isso com a fase da menopausa. E agora eu tô indo, já marcando o ginecologista, fazer todos os exames. Então, são coisas que às vezes a gente nem pensa em que poderia ser. Exatamente. E você, qual foi o sintoma que você teve? Compartilha com a gente, para também, quem sabe, não tá listado aqui ainda e pode ajudar outra mulher que tá sentindo a mesma coisa. E a gente vai fazer outro episódio, fica aí ligada, porque a gente vai falar sobre... como que a gente, tanto a Ana na parte dela, eu na minha, como que a gente pôde se ajudar, né? Ela com a reposição hormonal, a parte química, e eu muito mais no lado natural, fitoterapia, homeopatia, como que a gente conseguiu sobreviver a essa fase da vida sem muito sofrimento, vivendo bem, porque por sorte a gente vive bem. Sim, bem disposta. Tá bem disposta. Tá bem disposta. E isso pode estar ajudando você aí. Então, não perca o próximo episódio da menopausa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber sempre os nossos episódios. E o joinha.
que é o joinha. Tá bem. Então, a gente se vê no Até o próximo próximo. episódio. Tchau. Tchau. A menopausa, realmente, ela Peraí, chega... você não vai fazer sem óculos? Ai, desculpa. Eu tava tão feliz, tava enxergando tudo. Não, não, não.